Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à terceira temporada do programa Mais Mulher. O nosso programa conta com o apoio de vários patrocinadores, os quais a gente agradece muito. Um agradecimento especial às Lojas Regla. Tudo que eu visto nos programas Mais Mulher, nas Lojas Regla tem. Então, muito obrigado, Lojas Regla, por me patrocinar em todos os programas Mais Mulher. Agradecimento especial também à Ótica Pupila, a Matiello Odontologia, a Centralis Espaço Clínico, a Universidade Cruzeiro do Sul, a Quiron, a Clínica Capilar DNA Vital da Júlia Cavagnolo, a Farmais Nova Prata, a Alongê Aulas de Dança, a Patidona Luta e Defesa Pessoal, ao Condomínio Residencial Horizontes e ao Restaurante e Cantina Mascaron. Nós sabemos que cada vez mais, ao longo da história, a mulher tem conquistado um papel de destaque nos diversos setores da sociedade. E não seria diferente na política e nas decisões que envolvem o município. Hoje nós teremos um especial com a vice-prefeita do município de Nova Prata. A nossa convidada de hoje é Sandra Helena Gugelmin Zotes. Ela tem 66 anos, ela é casada com Wagner Antônio Zotes, é mãe do Fausto e do Otávio e a avó da Alice. A Sandra é a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-prefeita no nosso município. Então, muito boa noite, Sandra. Seja muito bem-vinda ao programa Mais Mulher. Boa noite, Veridiana. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, o pessoal que é daqui da Conecta. É um prazer estar aqui, não é? Que após tantos anos o nosso município tem a figura da mulher participativa no município. É isso aí, é um orgulho para nós mulheres, Sandra, ser representadas por você e um orgulho enorme porque as coisas estão mudando, né? Atualmente as mulheres realmente têm ocupado cada vez mais papéis de destaque na nossa sociedade, né? Mas o nosso programa, Sandra, assim, ele tem o objetivo principal de conhecer quem é a mulher comum, digamos assim, por trás da figura pública, dessa figura tão importante que é a vice-prefeita. Então, agora de início, a gente gostaria que você nos contasse, assim, quem é a Sandra, seus pais, seus irmãos, como foi a sua infância. Bom, a minha infância foi uma infância bem alegre, do nosso tempo mesmo, por causa que antigamente nós não tínhamos os celulares, que a minha idade, 66 anos, inclusive eu trouxe umas fotos assim dos brinquedos que nós ganhávamos no Natal. Vai ver. Que a menina era diferente, ela ganhava coisinhas de boneca, de casinha, de panelinhas, né? Já instigando a mulher que esse era o papel dela. Os afazeres domésticos. Os afazeres domésticos e aquela coisa de mãe e tudo, né? Claro que a gente tem esse papel também, né? Mas hoje nós estamos, assim, entrando, como tu dissesse mesmo, em outros papéis de política e de tudo. Então, a minha infância foi uma infância simples, nós éramos uma família simples. Nascida Nascida em Veranópolis, mas né? Eu vim com um aninho para cá, então eu sou veranense, mas eu tenho os dois municípios como fossem os meus municípios, porque eu sou nascida em Veranópolis e criada aqui em Nova Prata. Então, a gente ia para Ibiraiaras, que a minha mãe era de lá, então tinha aquela infância lá, Ibiraiaras, uma cidade menor. Na época não tinha nem luz elétrica, nós tínhamos lampião nas casas. A carne de gado vinha pelo ônibus, uma vez por semana, de Lagoa Vermelha, que era um município mãe também, como foi o nosso município mãe também, não é? E eu ia buscar no hotel, o ônibus chegava, a minha vovó Emília dizia, olha, vai buscar a carne que chegou o ônibus, né? Então você veja. Outras coisas eles criavam porcos, galinhas em casa, patos, de tudo, porque era muito simples. Né? Era muito simples.
Vovô tinha uma oficina, trabalhava do lado da casa. Então, essa infância do pessoal de lá, assim, eu me lembro muito. Era bem na frente do Sicredi hoje, que morava o vovô, bem no centro. Eram conhecidos, então a gente brincava muito. Ia para Veranópolis também, onde é o vô paterno, no caso, o Guilhermin. Também lá tinham meus primos e a gente brincava até de carreto de lomba e coisa de, sabe? E você caía, se esfolava. Levantava, e não tinha nada daqueles bem, né? Mimimi que existem verdade. Hoje. Hoje tem muito mimimi. A gente levantava, concordo. O joelho estava sangrando, dava uma limpada lá. E estava tudo certo. E estava tudo certo e ia brincar de novo, né? Ninguém era culpado, saudável, né? Ninguém era culpado, não tinha nada disso. Então, eu disse, foi uma infância saudável, né? De brincadeira. E eu, inclusive, assim, eu sempre digo na brincadeira que o meu pai queria ter um filho homem e nasci eu. Porque na nossa época, nós não tínhamos lenha picada como nós temos hoje, comprada. Sim, hoje se compra, né? Hoje se compra. Nós vinha a árvore inteira, nós tínhamos que serrar e picar. E eu era a companheira do meu pai do outro lado daquele serrote grande. Desde pequena ajudava a serrar. Desde pequena, 5, 6 anos. Mulher guerreira desde e aí depois rachava a lenha e tudo certo, né? A gente não tinha trabalho escravo para adolescentes. Que nem hoje em e dia, ajudava né? a família, sabe? Ajudava a mãe, ajudava a cuidar da minha irmã Isabel, que é 5 anos e meio mais nova que eu. Eu ajudava, a mãe trabalhava também, costurava, para ajudar na venda da família, né? Então, não tinha essa de, porque é pequeno não pode fazer nada, né? Então, foi assim uma infância bem tranquila, de brincadeiras. Na escola também, eu estudei no Grupo Escolar Tiradentes, que hoje é o Reinaldo Cherubini, aqui do centro. Nós tínhamos um uniforme, era um guarda-pó branco e um topão, as duas, era uma graça. E aí tinha que cuidar para não sujar, caía, brincava. As brincadeiras eram de pegar, pega-pega, era caçador, ovo choco, todas aquelas brincadeiras de roda que hoje em dia não existem mais. Não existem as brincadeiras saudáveis. E aí, né? Às vezes, se estranhava com algum coleguinha, mas logo depois já estava correndo de novo, brincando, né? Uma infância sadia que talvez falte muita coisa hoje. Falta né? muita coisa hoje. Mudou e eu vejo que antigamente as coisas eram tratadas, como você colocou, de maneira mais simples, mas mais saudável, né? Hoje em dia tem muito mimimi mesmo e muitas vezes é por parte dos próprios pais, né, Sandra? Pais. E a gente, quando criança, a gente tinha que enfrentar todos os obstáculos e por isso eu acho que a gente se tornou pessoas fortes, corajosas, né? É verdade. Mulheres que ocupam um papel de destaque na nossa sociedade. E Sandra, um momento marcante vivido na sua infância, que você pode considerar, olha, isso me marcou muito, que você leva como, vamos dizer, como lição para a vida toda. Eu acho que foram vários até, Veridiana, esses momentos que hoje, que eu sou há muitos anos, né, quando você é adulta, que você vê que você ajudava a família, ajudava nos afazeres, ajudava a serrar a lenha, né? O nosso passeio, assim, no final de semana era ir em algum local que tinha bastante mato, sabe? A gente ficava lá, ia comer guamirim, que existia na época, que hoje a gente não acha mais, sabe? Então, esses momentos de família foram muito marcantes. E um momento marcante também, que eu sempre me lembro, eu nunca tinha andado de avião. E eu tenho um primo meu, que hoje é aposentado, foi comandante da Varig de Veranópolis, o Marcos Pozenato. Ele nos levou, que ele estava aprendendo a pilotar aqueles teco-teco pequenininho de Veranópolis. E a gente foi conhecer, estavam fazendo o asfalto. Isso quando você era criança ainda? Sim, eu tinha, não me lembro quantos anos, assim, uns 7, 8 anos, não sei se eu tinha, menor, eu acho. E já teve a experiência de andar de avião. E saímos, e quando voltamos, a minha tia, que é a mãe do Marcos, no caso, que era falecida, irmã do meu falecido pai, ficou muito louca, porque ele botou nós e as irmãs dele menores, e fomos andar com o tal do avião, que ela não queria que ele fosse piloto. Sim. Ela tinha medo, porque ela dizia que ele ia morrer
que o avião ia cair. Tá aí até hoje, aposentado, um senhor aposentado, e graças a Deus nunca aconteceu nada. E nós andamos com aquele avião, nossa, foi muito... Mas eu sei que quando chegamos em casa, a minha tia ficou louca com ele, e todo mundo feliz. Que bacana, porque né, eu digo, as pessoas que têm um pouco mais de idade, não... a maioria andou de avião depois de adulto, né? De adolescente, enfim. Sandra, falando em adolescência, o que nós podemos destacar da sua adolescência, tempo de escola, lembranças felizes, lembranças marcantes, colegas, professores, o que você pode destacar? Depois que eu terminei, então, o 4º ano, aqui no Grupo Escolar Tiradentes, hoje Reinaldo, eu pulei o 5º ano e fiz exame de admissão. Então, o meu pai, ele sempre foi assim, para ele de noite, ele nos pegava, botava numa cadeira, sentado na frente dele, e nós íamos estudar matemática, história. Ele era um homem muito inteligente. Muito culto. E muito culto. Ele falava o gramatical italiano para a época, assim, e inclusive dialeto, como o napolitano, que hoje ninguém sabe. Eu sei alguma coisa por conta dele ter me ensinado, e cantava as músicas para mim e para minha irmã para dormirmos, né? E ele gostava de cantar, e ele tinha uma voz de tenor muito bonita. Então, pulei esse 5º ano, que para mim foi uma vitória, porque daí eu não tinha nada dessa experiência do 5º ano, né? Então, Sandra, vamos explicar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo o que era esse exame de admissão. Que é uma vitória para quem conseguia, né? Sim, é verdade. Quando saíamos do primário, que eles chamavam, era do 1º ao 5º ano, nós íamos para o ginasial, que era no Colégio Aparecida das Irmãs Sagrado Coração de Jesus. Eram freiras, e inclusive nós tínhamos que andar com a saia comprida, não podia andar com saia curta, tinha toda uma norma, uma regra a seguir. E eu fui para a 1ª série, então, do ginasial, né? E aí tinha... E inclusive fiz exame de admissão e com o pessoal da 2ª época, porque a 1ª época, que tinha a 1ª época de admissão, o exame, e 2ª época. E eu não consegui fazer na 1ª época, porque era junto com a escola, as provas finais e tal, e fiz com os da 2ª época. E fui a primeira colocada ainda. Olha. Porque, imagina, né, se o Gino me botava lá para estudar. Não tinha, né? Não tinha dizer, pai, eu não quero hoje, ou alguma coisa, né? Nós éramos preparados. Então, nós estudamos. Então, fiz o ginasial. E a adolescência bacana ali, com amigas, o pessoal que hoje está por aí, uns não estão mais em Nova Prata. As irmãs, muitas faleceram, muitas irmãs, assim, muito inteligentes, que davam matemática e tudo, também são falecidas, porque há muitos anos, né, Veridiana? Então, era só de freiras o colégio, né? Não tinha nada dessa parte da UX, nem o ginásio, nada. E aí, quando tinha 7 de setembro, depois que a gente começou o nível médio, que aí chamava o científico ou o técnico em contabilidade. Então, eu fiz os 2 integrais. Eu fiz o científico à tarde, porque tinha química, física, a matemática, que não tem... A matemática do comércio, do técnico em contabilidade era comercial, né? Então, era diferente. Então, tinha dias que eu tinha 4 provas, porque tinha a noite completo, português também, tudo. E de tarde eram umas 11 aulas. Fazia concomitante os 2 cursos paralelos. Fazia concomitante. À tarde o científico, à noite o técnico em contabilidade. Então, podemos dizer que você foi uma excelente aluna. Não, pelo seu histórico escolar, sim, já é verdade. No exame de admissão, consegui tudo, né, fazer 2 cursos paralelos. Não aqui querer se gravar, mas não, é que a gente... Só pelo histórico, Sandra, dá para entender e que daí, e isso foi muito em função do seu pai, né? Que nos preparava. Preparava ali, estudava junto, cobrava. Então, assim, de novo, a gente volta na importância dos pais. Né? De cobrar, de acompanhar, de exigir que os filhos estudam, né? Olhar, porque meu pai, eles olhavam toda noite o nosso material escolar, tudo, não podia estragar, tinha que cuidar. O pai dizia, não pode fazer orelha no caderno. Né? Tudo isso ele me cobrava, ele era assim, muito certinho, né? Olha, fica feio. Eu me lembro que um dia tinha uma folha dobrada, assim, uma orelhinha. Ele disse, mas fica muito feio, não pode fazer orelha no caderno. Capricho então, ali tem também, que ter né? capricho, E na escola também eu nunca tive
tive problema. Na nossa época, assim, era bem mais rígido, né? Não é hoje, assim, as professoras, quando diziam silêncio, era silêncio. Ninguém mais piava, né? Respeito, né, com o professor. Aprendemos em casa isso, né, Veridiana, o respeito aos mais velhos, a professores. Então, eu tenho até hoje a professora do primário, que é a dona Neuza Bercó, também, que foi também minha professora. A dona Líris Bertucci, querida, que faleceu, foi a minha professora no 3º ano primário. E a dona Ieda Plett, que é a nora do doutor Lírio Todeschini, foi a professora que me alfabetizou. Olha. Queridos, então, são professores, claro, que hoje cuidados da lembrança dos professores. E depois do nível médio também, os professores. Sandra, pois é, depois você continuou, então, depois do nível médio, você se formou em que curso? Tá, depois eu fiz faculdade, eu fiz então o vestibular para a faculdade que no tempo, hoje seria a UX, e foi a FERV, se chamava FERV, que é ali na Escola Técnica de Bento Gonçalves, na frente da rodoviária, na Avenida Oswaldo Aranha. Até quando tinha jogo do esportivo, ninguém tinha aula, porque era uma loucura, era bem em frente, os professores não conseguiam falar. Então eu fiz ciências, ciências que dava direito a você lecionar, assim, no nível... hoje seria do primeiro, no caso não, seria do 5º ano ao 9º, eu acho. Ensino fundamental hoje. No fundamental seria ciências, matemática, química, física, né, biologia. Mas, na verdade, eu não fui professora. Eu só dei umas aulas em casa, quando eu era moça, assim, de matemática, para conseguir um dinheirinho também, né, particulares e tal, né, pra gente ajudar na... Porque mas em escola não era nunca exerceu a profissão. Nunca exerci a profissão, porque em 1976 eu entrei quando eu comecei a faculdade, eu entrei para a CE. Então, em 12 de agosto, eu entrei para a CE. E daí... Mas bastante jovem, Sandra. Tinha 19 anos. 19 anos. E prestava concurso naquela época? Tinha prestado, já fazia 1 ano e pouco que eu tinha prestado, tinha 19 anos e pouco, então fazia 1 ano e meio que eu tinha prestado concurso, não tinha sido chamada. Naquela época, assim, a gente tinha que fazer datilografia, matemática, português, e eu tinha ido muito bem, assim, mas como ela também foi, na época, uma empresa política, então, às vezes, você ficava um pouco aguardando a sua vaga e tal, e até na época, foi o seu Almir Catelan e o João Nelson Grotti, que eram os que estavam ali, que um dia eu fui e disse, gente, mas não tem uma vaga para mim, eu precisava, porque o ônibus era muito caro da faculdade, mais caro que a prestação da faculdade. E aí o meu pai me disse, olha, eu gostaria muito que tu fizesse, talvez eu não consiga pagar os dois. Então eu fui trabalhar no escritório de contabilidade do seu Coradim e o seu Zamin, pai do Túlio, e o seu Coradim, né, pai da Rosane, da Ângela, e eles eram sócios, e eu fui ali até agosto, trabalhando de contadora, né, aprendendo, porque você aprende na escola, mas precisa da prática, né? Verdade. E aí, 12 de agosto, eu entrei para a CE, porque era o último prazo por causa da política, era um ano político, então nós tivemos que entrar. E trabalhei 35 anos e 4 meses ali, né? Depois eu fui, quando foi vendida, começou em 97, que se chamou CNNDE, e depois os americanos, a PSG, comprou a CE, e depois ela passou para a RGE ali, CPFL Paulista, RGE hoje, né? Então eu fui para Bento Gonçalves, né? Porque daí aqui fechou. E eu fui para lá 7 anos e meio, indo e vindo. Todos os dias? Todos os dias. Foi uma experiência incrível, dias de medo até porque dava muito acidente e você tinha que estar lá. Às vezes chegava atrasado. E é o risco que se corre, né? Estando na estrada, né, Sandra? E era muito... E tem uma passagem, se tu me permite, claro, o tempo é seu, que foi muito incrível, que eram os ônibus que nós começamos a ir. Porque antes, então, ia um pessoal que ia de Kombi, né? Mas nós tínhamos a empresa Siviero, que foi a que começou com esses ônibus. E eles eram assim, não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso, e tinha umas frestas no chão e a gente via
a gente viu o asfalto, assim, sabe? Era muito frio. Então, no inverno, nós levávamos cobertores para se enrolar na volta. É uma loucura, né, gente? Mas E a mãe me deixava, assim, um leite quentinho na garrafa térmica para que tomasse, porque tu vinha congelada. Congelada, imagina o ônibus cheio de buraco. Nós, todo mundo com os cobertores. E vinha também muitos ventos das janelas, né? Sim. Depois foram melhorando, aí depois foi comprado. Olha, na época hoje não em era... dia nem roda um ônibus não, assim, Não, né? não roda. Na época não era Siviero, desculpe, foi comprado depois. Era da Lenhol, a empresa, que o Siviero comprou toda a empresa do falecido Loidir. Então a gente ia com aqueles ônibus que, né, chegava lá, nossa, às vezes bem atrasados, eles quebravam no caminho. Era assim, os estudantes... Foi uma, como é que eu vou te dizer? Uma peripécia incrível. Que a gente guarda, né? Guarda, como é verdade. Recordação, né? Não se tinha toda essa facilidade que se tem hoje em dia para estudar, né? Eu sempre comento, eu digo, na minha época também não foi muito diferente. Eu fiz faculdade em Passo Fundo, morava em Serafina Correia. Era difícil. Então a gente passava mais tempo no ônibus do que na própria faculdade, né? É verdade. E tava tudo certo, né? A gente trabalhava de dia, estudava de noite, tava tudo certo. É verdade. Então hoje em dia, às vezes, os estudantes, os universitários reclamam. E a gente fez tudo isso e um pouco mais, né, Sandra? É verdade, estamos aqui, tá? Reclamam até de barriga cheia. Exatamente. Eu sei que é cansativo, claro, às vezes a gente estava cansada. Mas não era tão fácil assim fazer uma faculdade. Quem queria cursar uma faculdade tinha que trabalhar. Não dava para ficar só com o pai. Não tinha faculdade próximo, né? Não era tinha. Caxias do Sul, Bento, Caxias e Passo Fundo, né? Eu fui para Bento Gonçalves por mais perto, no caso, né? Da cidade. Mas nós vamos agora, Sandra, ver algumas imagens, né, para ilustrar um pouquinho do que você falou. Então, tem algumas imagens, aí você pode comentar. Ali é a minha primeira faculdade, então eu não consegui localizar, eu esqueci, gente, tantos anos, imagina, tantos anos eu esqueci o nome do reitor que está nos dando o certificado ali, no caso, o diploma, né? Mas essa aí é uma imagem, então, de 1982, porque daí depois eu diminuí umas cadeiras, porque daí eu comecei a trabalhar fora, né, de fiscalização e tudo, então diminuiu umas cadeiras. É a primeira, essa aí, foi a de ciência, no caso. É isso aí. Vamos ver as próximas. Ali os colegas na RGE? Colegas, coloquei porque na RGE, como eu gosto muito, Veridiana, do tradicionalismo, a gente tentou, na Semana Farroupilha, instituir um pouco do tradicionalismo, né? Porque o pessoal paulista, eles não sabem dessa tradição da gente. Então, na época, até para começar, não foi muito fácil, sabe? Não foi muito fácil. As pessoas comprarem a ideia, né? Comprarem a ideia, porque é uma tradição do gaúcho. A Semana Farroupilha, para nós, é uma tradição, sabe, 20 de setembro para nós é a data máxima. Certo. Então, os meus colegas aceitaram, a gente ia mais cedo, fazia um café crioulo, eu fazia café de chaleira lá, e os colegas me ajudavam, inclusive este menino que está aí, que era uma pessoa muito inteligente, o Juliano, ele hoje é infelizmente falecido, ele teve um câncer quando fomos para Porto Alegre, depois ele é muito triste, ele morreu com 33 anos, querido, um amor de pessoa. E as minhas colegas ali estão todas por lá, estão, acho que uma em Porto Alegre, então nós fazíamos, né, mais outras pessoas que nos auxiliavam para celebrar essa semana, o gerente permitia mais cedo, depois a gente não demorava muito, né? E sempre fazia alguma coisa também cultural, para colocar alguma... Então, sempre sobrava para mim falar alguma coisa sobre a cultura, né? Não só fazer o café, a comemoração, mas sobre também a história e a cultura gaúcha. Ali, então, são fotos do casamento, né? Isso eu coloquei junto, porque... Então, aquela foto primeira, eu estava trabalhando com... Eu e o Grote, nós fazíamos a contabilidade. A contabilidade que a RGE não era... A CE não era uma empresa pública, ela era uma
economia mista, sem fundos lucrativos, só social. Mas nós fazíamos, então, fazíamos toda a contabilidade. E fazíamos também tudo à mão, tudo escrito. Eu fazia todos os totalizadores de todas as nossas agências, dos escritórios ao redor de Nova Prata, que pertenciam a Nova Prata, que aqui era uma gerência, né, um polo. Tudo, eles me mandavam tudo assim à mão, a lápis. E eu somava tudo e não existia computador. Eu ia falar. Era tudo escrito a lápis, estava todos os dados. As planilhas todas. Eu coloquei meu casamento porque também foi uma etapa muito importante da nossa vida, que certeza. Este ano, dia 17 de dezembro, é 40 anos de casados. 40 anos de casados. 40 anos de casados. Então, eu achei, é uma coisa que... importante, É importante certeza, porque, né? A vida, os meus filhos, família. A minha neta, a minha família... Eu considero a família a coisa mais importante pra gente, né, Veridiana? Porque sem família, a gente não tem aquele apoio, a gente se ajuda, já passamos por momentos mais difíceis, mas se ajudando as coisas, né? Sim, se tornam mais leves, né? E lá embaixo, olha só, então a Nádia String, minha comadre, né, que está no meio de nós duas, vocês atentem se puderem ver para os cabelos e os nossos narizes largos assim, todas grávidas, porque ganhamos todos os filhos, os 3 ganhamos em maio. Olha, no de 89. Eu, dia 5, o Fausto, mais velho. A Nádia, o Carlos Joel, que hoje é um médico, dia 12. E a Isabel, que é a minha irmã, a Regina, dia 30. Todas assim, sem saber, engravidaram tudo junto. Tudo junto. Que foto linda, né? Que recordação. Sim, né? E ali é na casa da Nádia, é no apartamento da Nádia da época. Então, nós assim, bem, já quase no finalmente, né? Sim. Então, a gente tá, que é uma época que se gordinhas. Fica inchada, né? Vamos ver, então, as próximas. E essa é a minha neta, né? Hoje ela tem 9 anos, mas foi o aninho dela, né? Até fizemos ali em casa. E essa aí sou eu, olha só, o meu primeiro ano, eu tenho uma roupinha que eu ganhei da minha madrinha também, que ela foi de lua de mel para Buenos Aires, a minha madrinha, que hoje está viva ainda, a Horaida, irmã do meu pai, e trouxe a roupinha. Então eu botei para vocês verem como a gente era moreninha. Olha também a Alice, bem morena, e uns italianos morenos, e a Alice, então, é Milen Zottes. Então, imagina, é um alemão com os italianos ali. A gente era bem parecida. Eu ia dizer, Sandra, são parecidas, sim, né? As duas, ela era bem moreninha. Hoje ela ainda tem o cabelo escuro. E já está com 9 anos. Alice. 9 anos e daí passou de mim aqui. Já todo mundo grande lá em casa. Ali são os brinquedos que você falou? Isso, ali são os brinquedos. Ó, esses 3 que eu estou, olha, a minha boneca, que eu só tive essa boneca, ela tinha um carrinho de madeira, olha só. Um cavalinho que o meu pai conseguiu, na época também não era fácil, parece mentira, mas não se encontrava tantos brinquedos assim. E panelinhas, e vejam vocês já, uma vassoura, depois pergunto, como é que ela só limpa a casa, faz faxina, ela está já ali, ganhava de criança nessa... E essa ali é a roupa do Reinaldo Antigo, que era o Tiradentes. Olha, ele é o meu primeiro dia, meu pai fez questão, meu pai batia muita foto, nossa, preto e branco, né, gente? A máquina era aquelas quadradonas. Mas ainda que ele tinha essa máquina, né, Sandra? Porque assim, ó, nessa época não era difícil de ter essas imagens, não tinham. Não, o pai tinha. Tinha alguns registros nos fotógrafos e muitas poucas, fotos né, nós de criança. temos. Que bom, ó, tem muitas fotos, sim. Está ali os brinquedos. Hoje em dia vai dizer, mas eu quero um celular. Olha, eu acho que eu Dia botei... do casamento. Eu botei uma foto a mais, mas eu já tinha botado, mas veio... Eu acho bem importante ter essas fotos, né? Ali São da momentos igreja, marcantes da nossa vida. A nossa igreja bonita, né? A minha decoração era azul e branca. E quem fez o meu buquê... Olha que vestido lindo também. E quem... eu comprei moderno ele até pronto. Hoje, olha. Ele era bonito. Eu me senti o máximo ver ele pra época. Não, mas olha, ele é moderno até hoje. E a minha grinalda e o meu buquê, quem fez foi a dona Emma Polezello. Eu não comprei pronto, foi ela que fez. Sim. Então ela fez com azulzinho e branco, que o clube, a festa foi no clube antigo, porque não tinha um clube novo, né? Também era toda azul e branco, a igreja era azul e branca. Tá linda. Sim. Linda. A gente na época era bonitinha, né, velho? Continua uma mulher bonita. Eu coloquei essa foto, Veridiana, porque você veja, eu fiz a primeira comunhão, olha
aí o estilo da roupa, nós tínhamos um capuz. Veja, todos usavam iguais? Todos iguais. Esta roupa, o Padre Adolfo foi o nosso catequista, né? E ele nos ensinou, mas eu já sabia todas as orações, porque em casa eu aprendi, né? Minha mãe me botava na frente com o catecismo, tinha um livrinho, né? Então nós sabíamos. E ele tinha um fechinho de varinhas de cerca viva assim, que incomodava, ele dava as varinhas nas orelhas. Ah, meu Deus. Sei, mas mais os meninos, eu nunca levei, graças a Deus. A gente ia lá nesse eu ouço falar muito do Padre Adolfo, né? Ele foi um padre que marcou muito a história de Nova Prata, né? Ele era muito exigente, mas ele marcou. As pessoas falam muito nele. Ele marcou a história, ele foi um padre que começou a construção também do hospital, então ele teve a sua história. E só que na época tudo era rígido, não era só ele, os pais também eram mais rígidos, né? Sim. E eu tinha 3 anos e meio, veja como eu era uma menina prodígio. Olha só, bem mesmo. Sabia todas as orações e o catecismo, porque tu fazia... Tinha que saber tudo, Tinha que saber, ele fazia todo mundo a provinha, né? E era ele mesmo, era o padre que fazia, que dava as aulas de catequese e tudo. Sim, enchia a igreja. Sim. Nós éramos muitos, nós éramos em... 100 e poucos para a época, crianças assim, e eu era a mais pequena e a mais jovem de todos ali, 3 anos e meio. Tu veja, né, pra gente também saber tudo, né, hoje em dia uma criança de 3 anos e meio não sabe todas as orações. Não sabe, e as orações são longas, né, com são palavras longas, difíceis todas, também, sim. né, que às vezes a gente nem sabia o que era o significado, né. Verdade, mas tinha que saber. E a roupa, né, gente, Isso aí. Ali é eu e o Wagner, no nosso CTG, porque nós, Querência do Prata, a gente também foi patrão lá e até hoje, se marcaram a gente puder colaborar. Ali também, né, Sandra? E da onde vem, Sandra, todo esse seu amor pelo tradicionalismo seu e do Wagner também, né? Sim. Sempre se dedicou, sempre gostou muito desta parte tradicionalista. É verdade. Olha, sabe, Veridiana, quando começaram a ensaiar, um dia eu fui no ensaio, mas o meu pai não me deixou, ele achava que para menina não era. Então a ideia, assim, não tinha nada a ver, né? Mas a gente não podia. E o Wagner, não. O Wagner, quando ficou em São Borja, ele dançava num CTG de São Borja. Era o Boitatá, se eu não me engano. Então, mas eu comecei quando nós começamos a levar os nossos filhos, que os mais velhos eram a Regina e o Otávio, e o Fausto, e começamos a levá-los. E o Otávio pequenininho ia junto. E aí eu sempre perguntava para o Otávio, tu não queres dançar? Não, eu tenho vergonha, mãe. Mas depois o Otávio dançou até baleira. Então imagina como é que... E aí a gente começou ali, comecei a ajudar a dona Miriam na cozinha, né? Porque eu também não fiquei só... com as crianças, assim, de pai e mãe ajudando, a gente ajudava em tudo, né? Aí quando eu fui patroa, então temos mais atividades mesmo, né? Eu ficava muito na cozinha também. E procuramos sempre manter, veio a pandemia, foi difícil, a gente conseguiu pelo menos manter a entidade em pé. Porque teve muitas outras entidades maiores que nesse período, né? Não conseguiram se manter, que até hoje umas estão fechadas. Então a gente, né, procurou pelo menos manter o patrimônio que é particular, né, dos sócios do Querência, não tem nada a ver com município, né? É um terreno particular que os patrões que vieram vindo, né, todos os outros que nos antecederam foram comprando um pedaço, ajudando, trocando com alguma coisa e tá lá, são quase 14 hectares, né? Então a gente foi, e eu comecei a Isabel também, minha irmã, então começamos a participar e tal, e ela participou muito mais da cultural do que eu. Depois eu também auxiliei na nossa região tradicionalista, a 11ª. A gente foi 2 vezes padrinhos também da gestão da 11ª, então acompanhávamos todos, saí muito pelo Rio Grande aí com o pessoal para concorrer e tudo. Então fomos colaborando, né? Quanto mais a gente se envolve nessas entidades, mais a gente vai se apaixonando pela mesma, né? Sim, eu sou apaixonada. Veste a camiseta, né? Veste a camiseta, Sandra? E sabe, Veridiana, é um lugar assim que também você vai ensinando cultura, vai ensinando respeito também, não é? Respeito, cidadania, porque o que a gente quer desse nosso pessoal assim, que tem umas crianças maravilhosas que estão aí aprendendo
várias coisas, violão, acordeão, declamação, chula, dança, e que se intertem com o CTG. Claro, participam de outras coisas, mas os professores mesmo já me disseram que notam quem participa de um CTG, não só do Querência, né, de um CTG, porque eles são diferenciados. Eles são diferenciados. Verdade. Então, isso me gratifica muito, né? Porque a gente trabalhou para isso, não só para os nossos, mas para todos que estavam lá. Que tem a continuidade. Claro, e aí agora tem o patrão Alexandre, né, com a sua gestão lá também, né, com a sua patronagem, e estão também fazendo, e cada um que vem vai fazendo a sua parte. Vai contribuindo um pouco mais, vai contribuindo um pouco, e o Querência vai ficando, e é isso que é importante, né? Importantíssimo manter viva as nossas tradições, a nossa cultura, né? É verdade. Sandra, a gente vai agora para um breve intervalo comercial. Nós vamos agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Eu agradeço às lojas Regla. Quem quiser comprar sem sair de casa, basta visitar o site da Regla. São milhares de itens para você arrasar. E ainda você pode comprar online e retirar na loja. Ótica Pupila, compre leve 2 óculos de sol. Aproveite nossa maior promoção e garanta seus óculos perfeitos para o verão 2024. Já passei na loja, já garanti os meus. Tem óculos lindíssimos de marca. Olha só que charme, lindíssimo. Então, gente, assim, uma excelente promoção. Compra um óculos, leva 2 óculos lindíssimos que combinam com todos os seus looks. Também agradeço a Matiello Odontologia, implantes, próteses, facetas, protocolo superior e inferior, tudo para a sua segurança e conforto ao se alimentar e sorrir. Centrales Espaço Clínico. A Centrales Espaço Clínico oferece suporte para sua longevidade com qualidade de vida através da cardiologia e acupuntura e alguns exames como ecocardiograma, Holter de 24 horas, eletrocardiograma de repouso e mapa de 24 horas. Agradecemos à Universidade Cruzeiro do Sul, que possui um polo em Nova Prata com mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação. Muito obrigado a Kiron. Venha estudar um idioma na Kiron. Temos aulas de inglês, italiano e espanhol para todas as idades, em turmas individual, presencial ou online. Um agradecimento especial à Clínica Capilar DNA Vital da Júlia Cavagnolo. Tratamentos exclusivos para a queda capilar que você encontra na Clínica Capilar DNA Vital. Nosso muito obrigada à Farmais Nova Prata. Todos os dias na Farmais encontramos ótimas promoções, teleentrega e descontos especiais para aposentados e funcionários públicos. Alongé Aulas de Dança. Desde 2019, encantando crianças pelo balé clássico com qualidade de vida e ludicidade. Muito obrigada a Patidona, Luta e Defesa Pessoal. Os treinos de luta são uma ótima alternativa para melhorar a forma e o condicionamento físico. As turmas são exclusivamente femininas e reduzidas, para que mulheres possam treinar sem medo e sem preconceito. Também nosso muito obrigado ao Condomínio Residencial Horizontes, onde a natureza se une à segurança, à convivência comunitária e a proximidade das cidades, proporcionando uma qualidade de vida incomparável. É o seu convite para investir no bem-estar da sua família e na sua felicidade. E um agradecimento especial também para o restaurante e cantina Mascaron, gastronomia caseira e bebidas finas em um cenário que conta belíssimas histórias. Então, Sandra, voltando aqui com o nosso bate-papo, que está super interessante, porque como é bom conhecer a pessoa, né, que está por trás desse cargo público, desse cargo tão importante, porque muitas vezes, né, cidade pequena, a gente conhece, a região também conhece, a vice-prefeita, a Sandra, mas não conhece
Quem é a Sandra? Como foi sua infância, né? Foi uma excelente estudante ali, pelo que nos contou, né? A família, todo o dia a dia, né? O cotidiano da mulher que está ocupando esse cargo tão importante. Mas, Sandra, agora eu gostaria de saber como você conheceu o seu esposo, o Wagner. Nós, Veridiana, nos conhecíamos há muito tempo, muitos anos as famílias se conheciam, mas o Wagner viajava muito, ele era representante comercial. Ele é pratense? Ele nasceu em Veranópolis também. Porque quando o meu sogro era açougueiro e ele carneava para o exército, então eles moravam lá embaixo, na 4ª seção, que é o Rio das Antas. Só que caiu barreiras lá e a minha sogra só salvou as roupinhas do nenê que ela tava para ganhar o Wagner, com 20 anos, imagine. Então eles vieram morar em Veranópolis e ele nasceu ali. Na casa, porque antigamente se ganhava muito em casa, né? E aí a gente sempre se conheceu, assim, mas nunca amigos, assim, né? E aí um dia a minha Rita, minha cunhada, essa que já é falecida, nos convidou de padrinho de casamento. E aí a gente começou a conversar e tal, e sabe aquela coisa, porque a minha mãe, eu tinha quase 25 anos. E quando eu casei, eu tinha quase 26. E na época, a mãe querida me disse assim: puxa, mas você já está ficando um pouco velha, tem que casar. Aí eu digo, já mas mãe, já era. Sim, porque a minha mãe, eu nasci quando ela tinha 21. Olha só, hoje em dia se fala isso. Meu Deus do céu. Eu dizia, não, mãe, mas eu não tenho pressa. Jovem, né? Muito jovem, queridas. A dona Gini casou com 18, a minha falecida sogra. A minha mãe casou com 19 e eu nasci quando ela tinha 21 anos. Então, para elas, eu já estava velha. Aí, mãe, calma que quando chegar o meu... eu não tenho pressa. Eu trabalhava, estudava, Você sempre foi uma pessoa, acho, bem independente. Bem independente, né, Sandra? sim. Eu sempre digo que eu sempre fui, assim, muito metida, né? Sim, muito independente. Então... Aí a gente começou a conversar, e um dia ele foi lá em casa, a gente começou a conversar, e daí a gente disse, bom, porque ele também não era mais tão jovem, né? O Wagner é 2 anos e meio a mais de idade a mais que eu. Aí começamos a namorar. 1 ano e meio a gente juntou, o que deu, casamos. Daí foi rápido. Foi rápido, porque aí tudo... Daí vimos que acho que era para ser mesmo, né? Também. Não que a gente não tenha percalços de vez em quando, marido e mulher, que mas todo normal, mundo tem. Normal. Isso é uma coisa normal. Mas vamos fazer 40 anos de casados, temos os nossos filhos, né? O que eu pude ter, porque eu tive 2 abortos antes de ter os meus filhos, né? Então, quando eu fui mãe a primeira vez, eu tinha 32 anos, porque eu tive que esperar um tempo para ter, né? Então, assim mesmo, uma gravidez de risco. Mas deu tudo certo, graças a Deus. O segundo veio também, graças a Deus, deu tudo certo, né? Então, eu acho que foi uma coisa mais madura, eu pensei. Que nós éramos mais maduros. Nós não éramos, assim, umas crianças que, vamos casar, né? Assim, na maior, né? Sim. Então, a gente viu e eu acho que... Sabe que tem aquela coisa que você foi feito para aquela pessoa, eu acho, e não adianta procurar outro que vai ser aquele. Era para ser, né? Era para ser. Temos mais algumas imagens, produção, por favor. Daí a imagem da família, né, Sandra? A mãe estava viva ainda, querida, né? Graças a Deus. O Wagner, os filhos. Sim, o Fausto, a Regina, o Otávio e a Alice aí do cantinho, né? A netinha, né? Sim, moreninha também, né? O Otávio, no caso, aquele que está atrás é o pai, né? O Fausto é solteiro, não tem. A Regina é sua sobrinha, mas é sua filha do coração, né? Também, imagino. A Regina é. Isso aí, a sua irmã também tem muita ligação com ela, né, Sandra? Tem, ela está lá, inclusive, são elas duas, né, então ela foi passar uma semana lá, ela tem uns exames para fazer também, então ela foi para lá. Ali eu coloquei porque, embora eu tenha feito EAD, Veridiana, esta faculdade, mas eu considerei uma vitória, porque a maioria eram jovens, os meus companheiros né, e eu era a vovó, junto, mas com 66 anos fiz outra faculdade e de gestão pública para entender essa máquina da prefeitura que para mim eu trabalhei na CE como técnica, não é? E aí nunca fui técnica, imagina, eu só tinha
como eu te disse, eu fui fiscal, né? Então eu não tinha essa parte de gestão pública e coisa, então aprendi um pouco nesta faculdade e um pouco ao dia a dia da vivência prática, da gente, né? Na prática, né? Mas isso é uma grande vitória, Sandra, voltar a estudar depois de bastante tempo, né? Fazer a segunda graduação. Então tá ali o convite, né? Sim. Da segunda graduação. Eu quis colocar essa foto porque olha como nós já estamos, o prefeito e eu, de cabelinho branco, né? Aí foi o dia que nós fomos diplomados pelo juiz, né? E então ali nós éramos prefeito e vice, né? Que sem essa diplomação, né? Então, prefeito e vice e encarar, né? Esse grande desafio, né, que eu acreditei que, para mim, quando eu comecei a trabalhar de fiscal, foi um desafio porque existia um preconceito contra a mulher. Eram todos homens. E eles achavam que mulher não podia ser fiscal. Né? Conta um pouquinho do que era ser fiscal dentro da RGE. Bom, qual eram as atribuições? Nós tínhamos que fazer projetos. Eu fui desenhista também. No nosso tempo, a gente não tinha um computador para desenhar. A gente desenhava a nanquim, no papel vegetal, tinha aquela mesa com a régua, assim, né? Desenhávamos tudo a nanquim. Quem me ensinou também a desenhar que foi meu chefe, o Darcy Campos, que nos ensinou, eu e o Boito. O Boito até tinha uma letra Sérgio Boito, que era também meu colega, uma letra bonita. Eu gostava de desenhar mais com a régua, porque às vezes com o nanquim e penas finas, você não tinha uma letra tão, né? Sim. Mas desenhei também a mão livre. Mas eles achavam, assim, que tinha que ser os homens sair. Mas eu fui abrindo meu espaço gradativamente. E as coisas, o pensamento vai mudando conforme o passar dos anos, né? Quando eu fui para Bento Gonçalves, então eu tinha outra atribuição, eu fiquei mais restrita ao escritório, desenhando eu e uma outra colega. Nós tínhamos também uma atribuição bastante importante, porque nós desenhávamos todas as redes da RGE, mas daí no computador, né? Passávamos tudo para o computador, daí já tinha começado na época, só que nós tínhamos que ter uma sequência, um desenho de sequência elétrica, porque quando o pessoal lá de Caxias dava a autorização para um desligamento, aquele local tinha que ser desligado. E não podia ter erros. Certo, não podia porque o pessoal ia botar a mão na rede. Então, nós tínhamos que fazer manobras, mas nós fazíamos manobras dentro do computador, até acertar toda a sequência, porque há vários equipamentos que interrompem aqui, interrompem lá, e você tem que ter a sequência elétrica. Então, eu fiquei ali. Voltei em 2006 e fui seguir o meu, porque só tinha vaga de fiscal, então eu aceitei porque eu queria voltar para Nova Prata após 7 anos e meio, né, indo e vindo. Então eu fui ser fiscal, fazer projetos, dividimos eu e um colega meu, o José Cavanos de Guaporé, que tu conhece. Conheço, vamos mandar um abraço aqui para Sola, né? É verdade, para Solange, nossos queridos. Amigos. Meu irmão, Zeca, meu irmão de uma vida que nós trabalhamos. Nos assistindo, né? É verdade. A Sola também, minha grande amiga queridos, de Serafina, né? Corrêa, então grande abraço. É verdade. Então nós dividimos éramos só nós dois, a região era grande, nós íamos até perto de Fontoura Xavier para o outro lado. Dividimos com o Rio Carreiro, ele ficava para lá de lá e para lá de cá. E nós nos juntávamos quando o serviço era muito grande, que tínhamos que fazer em 2. Tudo desenhado, era tudo desenhado, pego no GPS os pontos e depois ainda ia para o pessoal para fazer toda lá de Caxias, toda a parte, né? Então era um trabalho grande que a gente fazia, fizemos alimentadores, tivemos assim também uma responsabilidade grande, né? Mas deu tudo certo. O Zeca é um excelente profissional, um amigo, um irmão querido que a gente teve, a Solange também. Inclusive moraram aqui também, o filho mais velho pratense, né? O André. Então, foi muito bacana. Então, teve toda essa parte. E foi uma responsabilidade para mim, até porque eu tinha que provar que eu tinha capacidade, porque eu era mulher.
A única mulher ali no meio. Eu era mulher, então eu tinha que provar minha capacidade também, né? Então também não foi muito fácil, mas a gente conseguiu, entrar às vezes, claro, mundo com masculino, ajuda, né? Justo, e provar que a mulher também pode, né? Mas Sandra, me conta uma coisa, em algum dia, em algum momento da sua vida, você sonhou que um dia ocuparia o cargo de vice-prefeita do município de Nova Prata? Não, porque eu era secretária do MDB Pratense, junto com o seu Getúlio Minosso, e depois quando eu comecei a ir para Bento Gonçalves, eu não conseguia mais participar das reuniões. Então, a Dalvinês, que foi a secretária hoje, ela assumiu esta parte. Então, eu nunca pensei, porque até eles me comentaram, você podia se candidatar a vereadora e tal, eu digo, seu Getúlio, eu auxilio no que precisa, mas eu nunca vou me candidatar. Então, gente, nunca digo nunca. Nunca digo nunca, porque a gente nunca sabe. Eu fui convidada, eu não me propus a ser, no caso, Como é que você recebeu esse convite? Eu recebi com um susto, porque, assim, quando foram na minha casa me convidar, né, eu disse, meu Deus, é uma responsabilidade grande que eu nunca estive à frente de política, de vereadora, porque se você é vereadora... Já está no meio, né? Já está no meio, já tem uma noção do que pode ser, né? Então, tudo isso começou quando nós assumimos ali. E nunca nem tinha trabalhado em prefeitura, nada. Nada, nunca nada. Né? A minha vida foi ali, né, na CRGE, no caso, isso. Né? Então, nós tivemos que aprender. Até o prefeito também, é claro, porque ele, como advogado, também trabalhou com prefeituras, é uma pessoa muito inteligente, ele tem a noção completa de quando ele vê alguma coisinha, ele já sabe que está errado ou certo, né? Então, a gente vai se ajudando, eu auxilio naquilo que eu posso, inclusive com a RGE, agora eu então estou sempre aí auxiliando então, tem também. Alguma coisa ligada nessa parte, nessa né? parte Todo mundo chama também. A Sandra para ajudar a resolver, né? Então, não, eu me sinto feliz porque eu sempre fui uma pessoa que auxiliei em tudo que eu pude em vários locais, inclusive em Bento Gonçalves também eu participava, a gente fazia promoções e fazia a CIPAT, que é obrigada a fazer, né, nas empresas de energia elétrica também. Então, nós recolhíamos donativos, entregávamos para as entidades, também fomos sempre participando, né? Eu participei também, tinha um programa do Ligue-se na Vida da ONU, na época lá, que eram assim, nós tínhamos que ajudar colegas que estavam com problemas de bebida, com problemas de drogas, então auxiliá-los para que eles se tratassem e permanecessem no emprego. Era muito importante, foi muito bonito esse programa, o Ligue-se na Vida. Sandra, e a sua família sempre apoiou nesse convite, né? Quando veio o convite para ser a vice-prefeita, sua família levou um susto? Ele apoiou logo de cara? Como foi isso? Não me apoiaram. Eles disseram assim, olha, é tu que tem que decidir, porque é tu que vai estar lá, né? Sabendo que a vida da família toda muda também, eu disse, isso vai ser uma mudança muito drástica. Radical para todo mundo. E daí me apoiaram muito, meus filhos também já estavam fora, então ficamos eu e o Wagner ali, que vamos nos auxiliando, ele me auxiliando em casa também. Isso né? A pergunta aqui fica um pouco diferente das que eu estou fazendo para a primeira-dama, né? Que as primeiras-damas, a vida delas ficou à mercê dos compromissos políticos e sociais do prefeito. E aqui, no seu caso, o marido que fica à mercê dos seus compromissos, né? Que tem que ficar acompanhando também, fica acompanhando, fica me auxiliando. E o Wagner sempre gostou muito de cozinhar e ele é um excelente cozinheiro. Então, o meu cozinheiro particular, eu tenho em casa, né? Eu chego, está tudo pronto, né? E tem que ter essa rede de apoio, né, Sandra? De apoio. Porque é uma vida bastante corrida, com vários compromissos, né? Tem que se fazer presente na maioria deles, né? E dividindo essa responsabilidade com o prefeito, né? Então, eu imagino que o dia a dia não seja um dia a dia comum de uma família comum, né? Não é. Não é. A gente tem compromissos à noite, no final de semana. Claro que o prefeito muito mais que eu, não é? Sandra, e como transcorreu a época da campanha política? Eu imagino que na época da campanha, né, candidatos
novos os dois, tanto o prefeito quanto você, né, na política, nesse meio, e sempre durante uma campanha é um período um pouco tenso, tem a oposição, tem quem pensa diferente, né? Como foi esse período para você? Olha, foi assim, sabe que foi uma experiência de vida, Veridiana, porque a gente veio do Covid, né? O prefeito, eu e inclusive o professor Duade também, que eu e o professor Duade ficamos internados. Então, eu estive muito ruim, então eu fiquei assim mais e bem pior. Então, eu fui para casa, ainda fiquei uma semana e já tinha começado a campanha. E aí, a gente teve que correr muito. E aí, com o sol, assim, eu coloquei um chapéu de palha na minha cabeça e fiz a campanha. Porque eu sou uma pessoa muito simples e as pessoas me conheceram como eu sou, como eu estou aqui hoje, muito simples, né? Não tem nada de mimimi comigo, né? Tá sempre tudo muito bom e nós temos que seguir em frente, pessoal. Então, a campanha foi linda, porque a gente passou... o que deu, porque nós não conseguimos passar todas as casas, porque né, também, teve poucos dias, também. Mas passamos muitas casas. Algumas pessoas eram bem sinceras. Olha, desculpem, eu tenho candidato, mas a gente deixava o mesmo nosso plano de governo e agradecia, porque ninguém é obrigado a votar, todo mundo votar em nós, cada um tinha o seu candidato. E nós éramos bem conscientes disso, até hoje somos, não adianta, né? Porque daí também não existem, né? Jesus Cristo, querido, foi crucificado. Então, vocês imaginem, não existe Sandra, todo mundo, né? E durante o período da campanha, vocês sempre foram mais confiantes de que tudo iria dar certo? Ou em algum momento vocês desanimaram e não vai ser dessa vez? Não, Veridiana, a gente sempre foi confiante assim, nesse sentido. Nós vamos fazer a nossa campanha, uma campanha bem aberta, né? Bem honesta. E se não der, não deu, porque é o povo que vai escolher, né? Então, a gente fez a nossa parte, né? Bem corrido, porque eram só menos de 2 meses, né? Não teve... Imagina que eu fiquei... 20 de setembro eu estava internada, né? Então, e aí pegou a pandemia. Pegamos a pandemia. Então, foi difícil. O prefeito foi indo, ele fazendo alguma coisa, mas não, né? E aí, quando nós começamos, nós íamos nos bairros, mas as mulheres, assim, elas tiveram uma aceitação boa porque me viram muito mulher. Porque como eu fui a primeira mulher, elas queriam que eu ficasse conversando. Daí eu parava para conversar e me perdia do pessoal, não sabia mais onde eles estavam, eu corria atrás. Mas foi muito bacana ter conhecido as pessoas, sabe? Saber das necessidades, eu sou muito, né? Saber, aí a gente conheceu uma outra Nova Prata. Uma outra realidade. A outra realidade de Nova Prata. Então, o que nós estamos fazendo, inclusive contigo, que está junto na nossa gestão, né? O nosso melhor, eu sempre digo, vamos fazer o nosso melhor, que nós pudermos fazer. Depois viram outros e fazemos o seu melhor também, possível. Não é? Mas vamos fazer o nosso melhor, que eu acho que, como eu entrei de cabeça erguida, como nós entramos, né, nós vamos sair de cabeça erguida. Então, essa é a coisa que eu também, quando saí da CRGE, eu fiz também o que eu pude, o melhor, ser uma funcionária, né, de acordo com as exigências da companhia e sair de cabeça erguida também. Então, eu acho que é uma satisfação. Dentro da legalidade, né? Dentro da legalidade, o nosso melhor. E até porque essa administração pegou o início bem turbulento em função da própria pandemia, né? Pessoas novas assumindo, tem um tempo para se inteirar de tudo que está acontecendo, de como é o processo, de como funciona o sistema, de também ver as pessoas que estão já ali, pessoas de carreira, né? É difícil esse primeiro momento da administração e mesmo assim pegamos uma pandemia. Então tudo isso se torna mais difícil, né, Sandra? Olha, Veridiana, o nosso primeiro ano foi bastante difícil. 2021, assim... A gente, né, todo o dinheiro que a gente conseguia de emendas, que também foram conseguidas, né, e tudo era para ajudar o hospital. Porque naquelas alturas você queria fazer o quê, né? Saúde, né? Nós tínhamos que auxiliar, inclusive foi criada aquela mini UTI, não é? Também de 6 leitos, que ajudou muitas pessoas.
porque não era na primeira hora que se conseguia uma UTI no estado. Estavam todas lotadas, inclusive as particulares. Verdade. Então, a pessoa ia ficar como, né? Então, aquela mini UTI também auxiliou. Eu acho que tudo que foi feito, de muitas mãos, que eu quero dizer, né? De todos, da prefeitura, em criar também essa mini UTI aí, juntamente com o hospital, né? Eu acho que foi uma coisa assim que nós temos que ter orgulho disso, porque salvou, inclusive mesmo, eles mesmos dizem, salvou muitas vidas. Verdade. Porque ficaram ali, né? Então, e aquela dificuldade, tudo de máquinas e de um monte de coisa, e fomos indo, e graças a Deus, temos muita coisa a fazer, sim. Porque essa parte a parte pública, ela é assim, né? Se não dá, faz uma licitação, não aparece ninguém na licitação, demorada, né? Você tem que fazer de novo, até fazer de novo. Aí, às vezes, não aparece de novo. Então, e muitas pessoas não entendem essa parte. Na verdade, é o que a gente sempre diz, assim, que todas as pessoas deveriam passar por esses cargos, né? Para saber como funciona tudo isso, né, Sandra? Que muitas vezes o criticar sem conhecimento é fácil, né? É fácil. Mas estar dentro, ver que é um processo, o sistema é demorado, né? Não depende só de uma pessoa, depende de várias. Qualquer decisão que você for tomar, mesmo que ela seja para o melhor e sempre são questões que às vezes demoram muito para acontecer, né? E como a gente estava conversando aqui, foi enfrentado uma pandemia e dizem, e a gente já está comprovando isso, que a nova pandemia é a saúde mental e saúde emocional. Então a gente tem que cuidar das pessoas agora, né? Que depois da pandemia, a gente esperava que as pessoas fossem melhores, né? A gente dizia, depois dessa pandemia, a lição de que todo mundo, que o ser humano vai se tornar um ser humano menor, não é bem isso que a gente está vendo, infelizmente, né? Não é bem isso. Então, acho que a nova pandemia é bem isso aí, é saúde mental, saúde emocional das pessoas. É verdade. Mas, Sandra, como você apresentaria Nova Prata para uma pessoa que não conhece Nova Prata, que gostaria de conhecer, que nunca ouviu falar de Nova Prata? Olha, Veridiana, tu sabe que eu já apresentei Nova Prata para umas pessoas. Eu digo, gente, Nova Prata é uma cidade linda. É uma cidade organizada, como eu já ouvi pessoas de outros locais, assim, de fora também do Rio Grande do Sul, amaram Nova Prata por ser organizada. Nós temos os nossos problemas, mas qual é o município que não tem, né? Já pensou se nesta catástrofe que houve das cheias do Vale do Taquari tivesse acontecido conosco? Nós tivemos problemas, mas são problemas monetários, né, que estão sendo resolvidos e que vão ser todos resolvidos, né? Mas se fosse uma cidade destruída, que horror que seria. Então eu apresento Nova Prata como uma cidade organizada, como uma cidade de um povo solícito, que eu fiquei encantada com as pessoas, com o povo de Nova Prata, porque o que nós auxiliamos o Vale do Taquari, Veridiana. Tem essa equipe dos Anjos Sem Asas, que é uma equipe maravilhosa, que estavam na praça, inclusive, e nós estamos fazendo um arrecadamento. Quem quiser entregar balas, pode ser açúcar, nós vamos fazer também algodão doce. No dia 10 de dezembro, nós estamos fazendo, só abrindo um parênteses, o Natal Solidário das crianças lá em Mussum. Então, brinquedos também, quem quiser entregar, nós estamos recebendo, até na prefeitura, que temos o pessoal ali também que faz parte, né? Inclusive eu faço também, mas eu não fui para o Vale do Taquari, eu não estava muito bem ainda. Não consegui ir para lá, quero ver se dia 10 eu estou lá. Então, Nova Prata é um povo que, quando precisa ajudar alguém, eles estão dispostos a doar, fazer doações. O nosso pessoal, inclusive, ficou acampado lá, fazendo telhados, fazendo parte elétrica, lavando casas, ajudando as pessoas. Levamos várias carretas, gente, de mantimentos, de tudo que se possa imaginar, né, de móveis, roupas, e solidariedade também. Que lindo, né? E solidariedade. Então, eu digo, Nova Prata tem muitos atrativos, nós temos as nossas águas termais, a nossa praça, que é linda, a nossa praça é maravilhosa, todas as capelas que foram arrumadas, que também é um turismo religioso,
locais que podem ser vistos, né, de mirante, nós temos muitas coisas, então eu vou falando, e aí eles dizem, você fala, o Wagner me disse, mas meu Deus, tu começa a falar e não para, mas é verdade, nós temos muitas coisas lindas aqui, e um povo maravilhoso que ajuda e que é solícito sempre, então melhor do que tudo são as pessoas. São as pessoas que são solícitas e quando alguém precisa... Olha, agora esse final de semana também, que queimou a casa, já está com o telhado lá, não é? Então, gente, é tudo isso, né? É tudo junto. É as pessoas, é as coisas bonitas que nós temos e que certamente até o final teremos mais coisas bonitas ainda, né, Veridiana? Isso aí. Sandra, que prazer ter conversado contigo na noite de hoje, conhecendo um pouquinho mais de quem... é a nossa vice-prefeita, né? Um histórico lindo, uma mulher forte, uma mulher guerreira que sabe o que quer. Muito bom poder contar contigo sempre, Sandra. E o nosso município só tem a agradecer ter uma vice-prefeita como você. Então, nosso muito obrigado aqui da Conecta Mais TV pela sua participação na noite de hoje. Foi um prazer estar aqui conversando, então, com você sobre esse lado, assim, da pessoa, da mulher. Obrigada. Eu é que agradeço, Veridiana, e eu espero contribuir muito mais para a Nova Prata até o final da nossa gestão, porque é assim que nós nos propusemos, né? Então, uma boa noite a todos e foi um prazer mesmo estar aqui. Então, assim a gente chega ao final de mais um programa Mais Mulher, nessa terceira temporada, agradecendo os nossos patrocinadores, as lojas Regla, a Ótica Pupila, a Matiello Odontologia, a Centrales Espaço Clínico, a Universidade Cruzeiro do Sul, a Quiron, a Clínica Capilar DNA Vital da Júlia Cavagnolo, a Farmais Nova Prata, a Longe Aulas de Dança, a Patidona Luta e Defesa Pessoal, ao Condomínio Residencial Horizontes e ao Restaurante e Cantina Mascaron. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima quarta-feira com mais um programa Mais Mulher inédito. Boa noite a todos.